Olá, queridos alunos e queridas alunas do 7º ano. Sou o professor Aurino Bezerra, sou professor de História. O tema da aula de hoje é o mercantilismo. O mercantilismo. Analisemos essa frase. Uma corrida em busca do enriquecimento através do comércio e da criação de colônias. Nessa frase, podemos simplificar um pouco aí das características que vem a ser o mercantilismo. Mas o importante é vocês saberem que o mercantilismo foi uma prática econômica adotada pelos regimes absolutistas. O absolutismo foi um tipo de regime político adotado por alguns países europeus, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, onde os reis absolutistas se caracterizavam por ter um poder ilimitado. Voltando para a tela, o mercantilismo foi um termo criado pelo economista Adam Smith, lá no século XVIII, a partir da palavra latina mercare, que significa gerir um comércio de mercadorias ou produtos. De início foi usado só para críticos, como o próprio Smith. O mercantilismo tem como definição o conjunto de regras econômicas adotadas pelo Estado absolutista, como eu já falei. Era o rei quem ditava as regras. Quando isso aconteceu? Na Europa, entre os séculos XVI ao XVIII, ou seja, a Europa já estava aí passando pelo final do feudalismo, início aí da Idade Moderna, o fim da Idade Média para a Idade Moderna. Onde aconteceu? Como já falei, em alguns países da Europa, principalmente Portugal, Espanha, França e Inglaterra, pois esses 4 países foram os 4 primeiros Estados nacionais europeus que surgiram. Então, como essas monarquias se tornaram absolutas, com suas sociedades estamentais, os reis absolutistas adotaram como prática econômica para poder intervir na economia, eles implementaram essa política conhecida como mercantilismo, que também pode ser chamado de capitalismo comercial. Voltando para a tela, quem foram os interessados na política mercantilista? Primeiro, os estados absolutistas europeus, onde estavam ali os reis absolutistas. E qual era o interesse desses reis absolutistas? Era o acúmulo de capitais que tornaria as monarquias mais fortes. Esses capitais aí estavam relacionados principalmente também ao acúmulo de metais preciosos. Outros, os administradores régios, eram pessoas de confiança destes reis absolutistas, preocupadas com o prestígio particular junto às suas respectivas cortes e enriquecimento. Um exemplo disso foram os administradores das colônias em nome dos reis de Portugal e Espanha, aqui durante a colonização da América. Outros interessados são os mercadores que eram também chamados de burgueses. Esses mercadores eram a classe burguesa. Nessa época, sinônimo de comércio de burgueses era igual, na realidade, aos comerciantes. Outros, os colonos, que migravam em busca de terras, riqueza e prestígio para iniciar a nova vida. Nesse caso aqui, um exemplo dessa migração de colonos são os colonos ingleses que migraram à América do Norte, com o interesse de ter uma nova vida neste novo mundo, conhecido como continente americano. Outro interessado era a igreja que pretendia conseguir mais fiéis, catequizando os nativos indígenas. Então a política mercantilista ela foi importantíssima para a época da expansão marítima e comercial europeia. Na realidade, a ótica econômica dessa expansão estava relacionada à expansão desse capitalismo mercantilista. Mas existiam outros grupos que foram envolvidos sem que tivessem optado, como, por exemplo, aqui no Brasil, na América, de um modo geral, os nativos indígenas e na África, os negros africanos. Ambos eram grupos que foram forçados a trabalhar para os europeus, como escravos, no caso dos negros africanos, e em regime, ora como servos, ora como escravos, no caso dos indígenas. Então a política mercantilista ajudou bastante o enriquecimento das monarquias nacionais europeias
relacionando esse comércio existente entre a metrópole e a colônia. Claro que a colônia sempre sendo fornecedora de produtos naturais para enriquecer a metrópole, ou até mesmo na ótica de se buscar o metal precioso nas colônias americanas ou até mesmo em outros continentes. Porque o mercantilismo tem como sua característica, como uma das características, a acumulação de metais preciosos. Voltando para a tela, os tipos de mercantilismo. Ora, podemos analisar alguns tipos de mercantilismo. O metalismo ou o bulionismo, esse daí foi uma característica do mercantilismo espanhol. O interesse aí era, na realidade, acumular metais preciosos, não é? Quantificava a riqueza de acordo com a quantidade de metais preciosos possuídos. Esses metais preciosos estavam aí. Esses metais preciosos eram, na realidade, o ouro e a prata. O outro tipo de mercantilismo foi o cobertismo ou mercantilismo industrial. Eu costumo dizer que esse mercantilismo industrial aí está relacionado ao mercantilismo de produção de manufaturas, que visava abastecer o mercado com produtos manufaturados e diminuir as importações de outros países europeus. Outro tipo de mercantilismo, o mercantilismo comercial e marítimo, baseava-se na teoria de comprar barato e vender caro, com o interesse aí de criar um superávit na chamada balança comercial. Os países que desejavam ter uma balança comercial favorável teriam que vender mais do que comprar. Na tela vocês podem observar os tipos de mercantilismos adotados pelos estados absolutistas da época. A Espanha, que adotou o bulionismo, no caso, os espanhóis que encontraram, na realidade, de imediato, quando chegaram na América, eles encontraram de imediato o ouro e a prata. E criaram o seu tipo de mercantilismo relacionado à acumulação de metais preciosos. O afluxo de metais preciosos que saíam da América para o reino espanhol facilitou, na realidade, essa forma de adotar esse tipo de mercantilismo conhecido como bulionismo ou metalismo, ou seja, a prática de acumular metais preciosos. Como eu já falei, a prata e o ouro que vinham da América. Na França, o cobertismo, o mercantilismo francês tinha esse nome, cobertismo, na realidade, em homenagem a um ministro chamado de Colbert. A ideia da França era, na realidade, produzir manufaturas, artigos de luxo, para poder vender para suas colônias ou até mesmo para outros reinos, para outros países. A Inglaterra adotou um tipo de mercantilismo também relacionado ao comércio, à produção de manufaturas, mas também teve um fortalecimento da Marinha Britânica, principalmente na época da Rainha Elizabeth. Ok? Mas esse fortalecimento nos mares, o próprio Estado inglês, ela legitimava a pirataria, os corsários, que a pirataria trouxe grandes riquezas para o Estado inglês. Portugal criou um tipo de mercantilismo ligado ao comércio com as Índias e sua colônia aqui na América, muito ligado ao chamado Pacto Colonial, já que os portugueses, ao chegarem ao Brasil, eles não encontraram de imediato o metal precioso. Daí a questão de se criar o estanco aqui no Brasil, por exemplo, o estanco do pau-brasil, que era uma riqueza natural, que era explorada, não é, com a concessão do rei de Portugal, e em troca disso, os comerciantes pagavam impostos por essa concessão. Na Alemanha, um tipo de comercialismo também, com o nome de cameralismo. Tem esse nome porque na Alemanha, como a Alemanha não era um Estado nacional ainda, existiam algumas cidades consideradas estados que eram governados por câmeras. Então o cameralismo está ligado a uma questão, um tipo de administração relacionado a cidades que viviam do comércio. Então esse tipo de mercantilismo adotado pela Alemanha, no caso. Olhando para a tela, eu trouxe aqui para vocês o esquema do mercantilismo inglês, aonde mostra para vocês as estratégias utilizadas pela Inglaterra para dominar
dominar os mares e o comércio internacional. Então, o que está relacionado a essa estratégia? Ataques de corsários, viagens de exploração, publicação de vários atos de navegação, fundação do Banco da Inglaterra, do Banco de Londres, fundação do Banco de Londres, criação de companhias comerciais, no caso aí essa criação de companhias comerciais para manter o monopólio comercial, conquistas territoriais, organização de feitorias na África e no Oriente e, por fim, a chamada colonização da América do Norte. O mercantilismo possui as suas características marcantes, como, por exemplo, o acúmulo de metais preciosos. Esse acúmulo de metais preciosos é aquilo que nós chamamos de metalismo. Então, o metalismo é uma característica do mercantilismo. Outra característica importante é a balança comercial favorável. A ideia de exportar ao máximo. Porque exportando cada vez mais produtos, o rei, o Estado, estava protegendo, na realidade, a sua economia. E a ideia do mercantilismo era essa. Era uma intervenção estatal na economia. Era uma intervenção do Estado na economia. Okay? Se existia essa intervenção, na realidade, não existia a liberdade. Não existia nesse período o chamado liberalismo econômico. O que existia era o mercantilismo com a ideia do Estado controlar a economia. Daí onde vem a outra característica, que é o protecionismo. De que forma os Estados protegiam suas economias? Ora, para manter a balança comercial favorável, ou seja, com superávit, só abrindo aqui um parêntese, não é? Quando a balança comercial ela é favorável, o país teve um superávit. Quando um país vende mais do que compra, a balança comercial ela se torna superavitária. Quando o país ele compra mais do que vende, a balança comercial ela é desfavorável. Nós podemos dizer que ela tem um déficit. Mas os estados absolutistas tinham um grande cuidado de proteger sua balança comercial favorável. De que forma? Criando altas taxas alfandegárias. O que são taxas alfandegárias? São quando os produtos chegam nos países e pagam impostos caros para proteger, na realidade, as manufaturas. No caso dos estados absolutistas, eram os produtos manufaturados. Então, essas altas taxas protegiam, na realidade, suas manufaturas. E, com isso, facilitava esses estados vender mais do que comprar. Ok? Outra característica foi o estímulo às manufaturas. Isso aí para alguns países, como a França, a Inglaterra, já que o mercantilismo espanhol era a ideia de acumular metais preciosos. Então, esse estímulo à manufatura está mais relacionado ao mercantilismo inglês e francês. Ok? Então, esse estímulo às manufaturas facilitava cada vez mais as importações de matérias-primas, que eram justamente as matérias-primas que eram transformadas em novos produtos manufaturados, mais caros, ou seja, compravam matérias-primas mais baratas e transformavam essas matérias-primas e vendiam mais caro. Dessa forma, existia um grande estímulo, não é, à produção manufatureira, isso em específico na Inglaterra e na França. Ok? O incentivo à expansão marítima e os monopólios coloniais. Ora, eu falei lá no início da aula que o mercantilismo foi primordial, a política econômica primordial para entender a expansão marítima e comercial europeia. Ok? Então, nessa expansão, quando os europeus chegavam nos continentes fora da Europa, certo? Eles criavam os chamados monopólios comerciais. A palavra monopólio significa exclusividade. Ok? Vem de exclusividade. É importante saber esse significado de monopólio, porque grandes companhias comerciais criaram os monopólios nessa época. Ok? Então, monopólio significa a exclusividade. E essa exclusividade com as colônias vinham justamente através de um pacto, o pacto colonial. E nesse pacto colonial, na realidade, as colônias sempre saíam perdendo. Ok? Era um pacto desigual. Ora, eu costumo dizer em sala que quando uma pessoa faz um pacto com a outra,
Esse pacto, ambos os lados têm que ganhar. Mas o pacto colonial não era assim. O pacto colonial ele era desigual para ambas as partes. Ou seja, a metrópole era um pacto entre a metrópole e a colônia, onde a colônia sempre saía perdendo e tinha que ter essa exclusividade com a sua metrópole. No caso do Brasil, por exemplo, quando o Brasil, na época da colonização, esse pacto colonial existia aqui no Brasil, entre Brasil e Portugal, onde a metrópole tinha a exclusividade, certo, das matérias-primas retiradas aqui do Brasil. Então, isso aí é uma característica do mercantilismo, ok? Outra característica é o incentivo à natalidade, ou seja, ao nascimento de pessoas. Okay? Tudo isso aí visava, ok? Tudo isso aí visava o fortalecimento do Estado absolutista. Não pode esquecer que o mercantilismo foi uma política adotada pelos Estados absolutistas. Vocês podem observar um esquema onde o Estado absolutista, né, como tem o mercantilismo aí como uma política econômica, ok? Esse Estado absolutista tem um apoio aos negócios da burguesia. Por outro lado, o Estado absolutista, dentro dessa ótica mercantilista, com a aliança à burguesia, ok? Internamente, os Estados absolutistas tinham uma sociedade estamental, onde existiam duas classes altamente privilegiadas, como a classe, não é? O estamento do clero e o estamento da nobreza. Essa nobreza, que na realidade vivia das rendas do rei. Ou seja, na realidade, o Estado absolutista, voltando para a tela um pouco, o Estado absolutista sustentava os nobres pagando-lhes suas rendas. Voltando para mim. Nesse caso da sociedade do Estado absolutista, okay, a nobreza, vamos abrir aí um parêntese com relação à nobreza espanhola. A nobreza espanhola era uma nobreza quase que totalmente dependente do Estado espanhol. Era uma nobreza estagnada. Se nós analisarmos, na realidade, nessa época do mercantilismo, a Espanha, que era a grande acumuladora de metais preciosos, e a Inglaterra é uma grande produtora de manufaturas, ok? Tinha uma sociedade já diversificada, ok? A burguesia já tinha uma participação bem próxima com o parlamento inglês, ou seja, é essa diferençazinha básica aí com relação, não é, à organização social e econômica entre Espanha e Inglaterra. Então, voltando para a tela, quais foram os meios que o mercantilismo utilizou para garantir o poder econômico de seus estados absolutistas? Quais foram os meios? As barreiras alfandegárias, como já falei, o estímulo à expansão marítima e colonial, aumento da população, incentivo às manufaturas nacionais. E os objetivos? Os objetivos: reforço do poder do Estado Nacional, o metalismo, voltando à explicação do metalismo, a ideia de acumular metais preciosos, não é? Era o entesouramento de metais preciosos e a busca, não é, para manter sempre as exportações em alta. Só para reforçar, o Estado absolutista, que tem como política econômica o mercantilismo, ok? O mercantilismo com o objetivo de adquirir metais preciosos, não é, para fortalecer o poder real. Os meios: protecionismo, colonialismo. Colonialismo tem a ver com a ideia de adquirir colônias. A exemplo disso, Portugal, que tinha o Brasil como colônia. Não somente o Brasil, mas também colônias na África e na Ásia. A Espanha, que também tinha colônias na América. A Inglaterra também, ok? Nesse exemplo aí, vocês podem observar como funcionava na prática o pacto colonial. Aquele pacto ali desigual que eu falei, né? Que sempre a metrópole saía ganhando em relação à colônia. Então, a colônia era a grande fornecedora de metais preciosos, gêneros tropicais, enquanto isso a metrópole fornecia mais caro, né, as manufaturas e equipamentos. A política colonial dos estados mercantilistas depende exclusivamente do pacto colonial. Era uma economia especializada, tinha que existir aí grandes investimentos externos, dependendo do mercado externo, e uma mão de obra compulsória.
Como consequência da política mercantilista, podemos destacar o desenvolvimento das metrópoles pela exploração de metais preciosos. Outra consequência foi o enriquecimento da burguesia europeia. Também o aumento da matéria-prima, vinda das colônias, o crescimento do mercado consumidor. Isso aí implica, na realidade, numa expansão capitalista. Na realidade, o mercantilismo ele favoreceu, na época, os grandes empreendedores, né, que eram a grande burguesia, em expandir o capitalismo comercial para outras regiões do mundo, saindo da Europa, chegando até a América, a África e a Ásia, claro, sempre com o interesse aí de criar, não é, a exclusividade de comércio com relação às colônias que pertenciam aos estados europeus. E por último, aí, o progresso das técnicas agrícolas. Então são essas principais consequências, ok, da política mercantilista. O mercantilismo facilitou o enriquecimento dos burgueses, que mais tarde destruiria o Estado absoluto e provocou aí a chamada acumulação primitiva de capitais, que mais tarde provocaria na Europa a famosa Revolução Industrial. Lembrando que essa primeira Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra. Então é isso, gente. Foi mais uma aula aí para vocês do 7º ano, ok? O mercantilismo. Nos vemos numa próxima aula.